Bom dia, hoje 18 de março, quarta-feira, estamos dando início a mais uma reunião matinal, onde falaremos da pesquisa Datafolha sobre a reprovação aí do governo Dilma atingindo 62%. Além disso, a agenda aqui no mercado doméstico é cheia. Lá fora, bolsas em queda, todos os investidores aguardando a divulgação da política monetária do Fed, que não deve trazer novidades às 15 horas, e sim o discurso, a entrevista da Janete, falando se ela retirará ou não a parte paciente. Ninguém espera uma mudança atualmente de juros por lá, isso impacta para cá, impacta dólar e, consequentemente, também a nossa bolsa. Não esperamos nenhum ajuste lá, nenhuma elevação da taxa de juros em junho também. Esperamos para esse ano, mas mais no final do ano. Falando sobre a pesquisa Datafolha, a pesquisa Datafolha agora pegou justamente as manifestações ocorridas na sexta-feira e a maior delas, depois das diretas já, no domingo. 62% dos respondentes reprovaram aí a gestão, avaliaram como ruim ou péssima. Esse número ele só é menor do que a avaliação realizada antes do impeachment em setembro de 92 do ex-presidente Fernando Collor de Mello, quando chegou a atingir 68%. Já falamos aqui que para se ter o impeachment é necessário uma impopularidade, que é o caso que já está ocorrendo, manifestações nas ruas, principalmente por conta da classe média, que é a grande parte aí. Fora isso, precisa não ter apoio do Congresso, ela também não está tendo um apoio do Congresso, tem um racha entre Congresso e Planalto. E, por último, a improbidade administrativa, algum problema em relação a Caixa 2 de campanha, em relação à conivência com Petrobras, esse tipo. Então, desses três pilares, faltaria justamente um pilar. Vale destacar que essa avaliação teve uma elevação como gestão, como avaliação ruim ou péssima de 18 pontos. E, na parte, quem avalia ainda como o atual governo como bom, aprova o governo, caiu de 23% para 13%. O interessante foi o número justamente 13, que é o número do PT, aí 10 pontos percentuais em apenas 6 semanas. Então, de fevereiro para março, teve essa queda aí acentuada, aumentando o pessimismo da população para um governo que não tem nem 3 meses, Foi eleito, mas não tem nem 3 meses aí. Acho que o próprio Lula já vem destacando isso, já vem saindo na mídia, que precisa, não dá para falar que, como falou no discurso após as manifestações do domingo à noite, o secretário lá do governo, Rissoto, falando que quem foi para a rua foram eleitores do Aécio. Não dá para colocar isso, Foi o país inteiro aí destacando, reclamando aí sobre as medidas. E já tem mais uma, se eu não me engano, para o dia 12, quem puder me corrigir, dia 12 de abril, novas manifestações aí já agendadas. Congresso e Planalto, será que teve uma trégua? Ontem à noite foi aprovado o orçamento da União. Levi já vinha solicitando isso, ontem foi aprovado. Não acho que é trégua, acho que é só, troca de favores, O governo, o Planalto precisa dar para o Congresso, e aí no caso o PMDB, algumas medidas, olha, toma aqui, você precisa disso, ministérios. Quero saber como é que o Levi vai conseguir cortar custos de ministérios, dado que precisa aprovar algumas medidas ainda fiscais. Na agenda, o dado mais relevante no mercado doméstico é o CAGED às 14 horas. Entre eles, tem meio-dia e 30, o fluxo cambial, um anúncio da presidente Dilma sobre medidas de combate à corrupção às 11h30 e o Levi também recebe representantes agora às 9h30 da FIT. A gente não acredita no atual cenário, no atual momento, em rebaixamento do país, e perda do grau de investimento por agências aí de risco. Outro ponto a destacar é que saiu, no Estadão.com ontem, no final do dia, informações aí que o governo não acreditou no movimento, surpreendeu o movimento, as manifestações de deslocamento de militância. Não dá para olhar que isso não impacta o governo negativamente, como eu citei já, o Lula já destacando. Lá fora, como eu citei, bolsas em queda, aguardando aí esse cenário, o Fed não só não deve ocorrer mudanças em relação a elevação da taxa de juros, mas sim no comunicado da Janete. Na Ásia, as bolsas em alta, na expectativa
né, de estímulos, é o lado ruim, né, vão injetar dinheiro para ver se a economia cresce, a economia de desaceleração. Saiu aí os dados de preço médio de moradias na China caindo 5,7% em fevereiro em relação a janeiro. E vale destacar, petróleo, o WTI negociado nos Estados Unidos no menor nível em 12 anos. Para me perguntar se é bom para a Petrobras acaba comprando gasolina? Não, porque o preço do dólar vem subindo muito. Acho que o impacto disso também é desaceleração global, mas também tem o efeito dólar. O dólar vem subindo em relação a todas as outras moedas. Em relação ao euro está quase paridade. E minério no menor nível em 6 anos. Agora, para comentar como é que abriu o nosso futuro aqui, dólar e outras oportunidades aí do dia, eu convido Caio Toledo. Bom dia, Caio. Bom dia, Celso, bom dia, XP, pessoal, fazendo aqui um giro primeiramente no mercado futuro. Bom, começando com as informações de ontem, pessoal. Ontem o índice fechou ali com alta 3,47, cotando aí o ajuste de 50.653 pontos. O dólar, nós vimos o dólar trabalhar em alta, porém ele fechou em queda de 0,31, cotado a 3.295,072, esse o ajuste, ok? Falar sobre as posições do Players, ontem o investidor estrangeiro vendeu índice 3.679 contratos e agora está net comprador em 61.227. No dólar, ontem, investidor estrangeiro comprou 7.762 contratos e agora está posição comprada net aí de 214.819. Falando um pouco mais sobre operações ainda, podemos ter operações no dólar, no índice dólar, lembrando aquela estratégia de sobe, lateraliza, sobe ou cai, lateraliza, cai. E no índice podemos ter os famosos Dunninghams. Então, muita atenção hoje. Acredito que o dia será de muita volatilidade. Então, podemos ter aí entradas no Dunningham. Falando sobre ações, podemos ter trade em JBS, ITUB4, BBS3 e BVMF3. Então, da minha parte, por enquanto, é só isso. E volto com você, Celso. Obrigado, Caio. Falando aqui do fluxo na casa ontem. Locais terminaram o dia net comprados em 49 milhões de reais. Teve uma cesta, um basket assim, tanto de locais quanto de estrangeiros, né? Isso o Danilo passou aí no final do dia ontem. Os locais compraram BB Seguridade, Brasil Foods, GGBR, Petro 3 e Vivo. Foram vendedores de DAGB33, Lame 3, Lame 4, Oi BR4 e Vale 5. Nas duas pontas, Banco do Brasil, BVMF, Cielo, Itaúsa e Ultrapar. Os estrangeiros foram net compradores, como se tem um basket, de 160 milhões de reais. A crise acabou? Não, ainda não acabou. Foram compradores de Ambev, Bradesco, Itaú, Petro e Vale. Como pode ver, ativos aí que representam, né, são os maiores ativos do índice Bovespa. Foi o que a gente sempre fala. Quando vem um fluxo, seja de vendedor ou comprador, eles vêm nos ativos mais líquidos. Se a gente for somar aqui, isso representa mais de 30%, quase 40% do índice Bovespa para essas ações. Foram vendedores de Banco do Brasil, Bradespar, Brasil Foods, CCR e Jet4. Nas duas pontas, Braskem, Pão de Açúcar, Ultrapar, Oi BR4 e Gol 4. E Gol 4, isso. Agora para falar de fundamentos aí, Ricardo Kim. Bom dia, Kim. Bom dia, Celso. Bom dia, pessoal. Começar aqui com concessões. Vale ficar de olho para o leilão de concessões, mais especificamente da Ponte Rio-Niterói, hoje às 10 da manhã. Já foram confirmados os participantes, serão 6 participantes, dentre eles 4 empresas abertas. A gente está falando aqui de CCR, Ecor, Triunfo Participações e a estreante aí, Júlio Simões, JSL, estreando aí na parte de infra nesses leilões de concessão. Os outros 2 participantes são AB Concessões e Consórcio Nova Guanabara. Com esse leilão a gente vai ter um pouco mais de qualitativo do qual o apetite dos investidores frente a esse cenário macro que a gente vem vivendo. A favorita aí para levar o leilão é a CCR, já que ela é a operadora atual da concessão, então ela tem entrada aí para muito mais dados e consegue ser um pouco mais agressiva. Mas vamos ver como que a JSL vai se portar aí nesses bids do leilão de hoje às 10 da manhã. Passando aqui para Uzi Minas, notícias aí de que a CSN entrou com um pedido junto ao CAD para que o voto dela seja computado na próxima AGE, na próxima Assembleia Geral Extraordinária, que a Uzi Minas chamou. Lembrando que essa assembleia é para eleger os novos conselheiros, o novo conselho de administração da Uzi Minas. Quem chamou
essa AGE foi o Lírio Parisotto. Já tinha bastante notícia sobre isso, que o Lírio Parisotto ele estava se juntando aí a outros minoritários para justamente chamar essa assembleia para definir o novo conselho. Ele também quer se eleger como presidente do conselho. Então o que a gente vai ver aí é muita volatilidade, mais volatilidade ainda na Usim 3, já que a assembleia está marcada para o dia 6 de abril. Então a CSN em paralelo está junto com o CAD para ver se ele consegue exercer o direito a voto. Lembrando que o CAD suspendeu qualquer direito à votação das ações que a CSN tem da Uzi Minas. Então eles querem reverter isso justamente para poder votar e ter poder aí de voto sobre alguma cadeira nova no Conselho de Administração. Então, a ver, mas de novo, a gente vai ter bastante volatilidade aí na Usim 3 até o dia 6 de abril, que está marcada a AGE. Então, por hoje é só. Celso, um bom dia a todos. Obrigado, Kim. Falando agora de Petrobras e Eletrobras, parece que a Eletrobras é assumindo, né, aquele montante de 8,6 bilhões de reais de recebíveis. Ela daria garantia, compra de óleo, né, e gás para as térmicas elétricas, principalmente no norte do país, né, tentando resolver aquele problema, porque o Tesouro, todo mundo lembra, o Tesouro tinha garantido esses recebíveis. A Petrobras quer descontar esses recebíveis para justamente ter caixa, fazer caixa, porque teve uma dívida que foi antecipada com a não publicação do balanço auditado no terceiro trimestre. As saídas para a Petrobras, né, eles falam em vender ativos, 40 bilhões de reais, que eles, no melhor cenário, arrecadando, mais redução do CAPEX entre 20 a 30 bilhões de reais. Isso já daria para, na nossa conta, virar o ano de 2015 para 2016, porque a companhia precisa de 62 bilhões de reais. Se ela não conseguir fazer isso, ela vai precisar de uma nova emissão de ações. Nós seguimos céticos em relação à Petrobras, não recomendamos exposição, nem na Petrobras, nem na Eletrobras. A Eletrobras, se quem tiver que estar posicionado, é na ponta short. Antes de passar para o Caio da parte de commodities, acho que ele vai citar o aumento de capital via bonificação de Bradesco, né? Quem tem 10 ações recebe 2, essa é a conta, 20% a mais. Isso não muda nada, né? A gente prefere o setor financeiro, exposição ao setor financeiro, o maior setor hoje da Bolsa, só que a gente prefere exposição a Itaú, mas dá para também ter Bradesco. O que a gente não recomenda é exposição a Banco do Brasil. Ainda hoje, após o fechamento, vale destacar alguns balanços aí, principalmente de Real Estate, PDG, Rossi e Ezetec, e tem também Cosan divulgando após o fechamento. Vale a pena ficar de olho no balanço da PDG. A empresa precisa rolar uma boa parte da dívida agora em março para saber como é que ela fez isso. Lembrando que ela liquidou aí imóveis com 30% de desconto para o BTG, porque ela precisava fazer caixa e deve estar com uma grande dificuldade para rolar dívida. Ela tem um endividamento, né, dívida líquida sobre EBITDA, na casa de 7 vezes, extremamente elevado. Agora, para falar de commodities, eu volto com o Caio. Vamos lá, Celso, agora falar um pouco sobre as nossas commodities. Hoje, poucas informações pelo período da manhã, pessoal. No milho, cabe ficar atento, nós temos ali o 28,63. Encerramos um trade do 28,65, que é um suporte do mercado. E se perder a casa de 28,63, pessoal, estou vendo uma nova tendência entrando no milho. Lembrando, aumento, o progresso da colheita aí em março e em abril podem derrubar o maio. Fora isso, demanda interna muito fraca e as exportações agora são praticamente totalmente soja. Então, milho deve ficar no mercado interno. As indústrias não estão conseguindo repassar esse milho acima da casa de 29,60. Então, podemos ter uma pressão dentro do milho. Lembrando o ponto, 28,63 seria o nosso ponto aí de uma mudança de tendência dentro do milho, CCM K15. Sobre o café, poucas informações também, mas vale ficar atento ao ponto 140 em Nova York, aqui na BMF o 178. Na minha opinião, esse ponto nós temos também uma mudança na tendência, vamos mudar para uma tendência mais de alta dentro do café, vale ficar posicionado se romper o 178. Mas por enquanto, pessoal, apenas day trade, não vamos fazer nada de operações de position, pois o café trabalha com alta volatilidade e como ainda os fundamentos não estão tão claros, é melhor a gente tentar day trade ali a faixa de 3 a 4 dólares dentro do café, beleza? Falar um pouco sobre o boi gordo por último aqui, ainda em poucas informações desse período da manhã. Temos oferta reduzida, porém demanda muito fraca ainda aqui no mercado interno. A demanda externa deu uma melhorada, porém ainda é muito cedo para a gente tirar algumas conclusões. O que nós sabemos hoje é que a boi a pasto ficando pronto e podemos ter um aumento de oferta em maio. Porém, a pergunta é aquela, será que esses bois são suficientes para suprir a demanda externa? Porque o frigorífico tem trabalhado com redução de abate, que as plantas estão trabalhando
bem com menos capacidade do que elas deveriam trabalhar. Se a demanda externa melhorar, esses frigoríficos irão até o mercado comprar bois para poder acompanhar essa demanda externa. Então pode ser que os poucos bois que tem para maio não sejam suficientes para suprir essa demanda externa. Então podemos ter até um pouco de downside, mas porém será muito curto e esse boi deve voltar, principalmente o boi maio e o boi outubro. Bom, por enquanto é só isso. Pessoal, desejo a todos um excelente dia e volto com você, Celso. Obrigado, Caio. Agora para falar da nossa mesa de aluguel, né? Destaque aí ontem, Cyrela, mais um dia atingindo 17,3% da posição short em relação ao free float, vale a pena monitorar. Gafisa aí é outro nome difícil de encontrar aluguel também no ativo. PDG indo no mesmo caminho, a gente sempre fala isso, se tivesse que estar short PDG, dá para ter Gafisa, né, dentre outros ativos, e não é para ter setor de real estate. E Ambev atingindo o que a gente chama de all-time high, ou seja, maior posição short já, né, nunca encontrada, nunca na história desse país. 119 milhões de ações short em Ambev, impressionante aí o tamanho. Vale destacar ainda hoje que nós temos o nosso XP Connection, que falaremos sobre câmbio e cenário também aí político, a partir das 11 horas na Infomoney, esperamos todos lá. Um grande abraço a todos, o início de dia e até às 11 horas.